Se estiverem me ouvindo bem aí, já dá o joinha. Vamos começar em 2 minutos. Surgiu coisa nova aqui ao longo da noite. Eu tive que atrasar um pouquinho para poder colocar na apresentação e atualizar todo mundo aí do que está acontecendo. Muita coisa saindo ontem. Ontem teve vigília. De vez em quando eu faço vigília surpresa no canal aqui. Fiz uma live ontem com as câmeras da Serra da Beleza. Parabéns aos guerreiros que ficaram até tarde ontem. Cerca de 10 guerreiros ficaram lá até cerca de 4 da manhã ontem na vigília. E até a hora que eu fiquei, mais ou menos umas 3, não tinha nada relevante a não ser ruído, né? Alguns meteoros. Mas parece que o pessoal andou vendo coisa aí 4, 5 da manhã, que depois eu vou dar uma olhada. Ainda não tive tempo de olhar as câmeras para ver o que apareceu depois. Eu vou olhar aqui e trago para vocês no próximo programa análise. Inclusive tem uma análise que eu vou mostrar hoje de algo que as câmeras captaram e que eu mostrei na última live, que ficou ainda um mistério, e eu trago aqui para vocês uma possível explicação. Beleza? Deixa eu ver se a apresentação tá tudo certo aqui. Já somos quase... Deixa eu ver quantos temos. Somos quase 83. Deixa eu dar um retweet aqui para falar que a gente vai começar. Começando. Iniciando os trabalhos. Agora. Beleza, já avisei o pessoal do X, antigo Twitter. Deixa eu ver quem tá aí no chat. Boa noite, Diego Soares, William Araújo. Obrigado pela mensagem de proteção, William. Ricardo Magna, Claudinha, membro do canal, o Jonathan também membro, a Valéria, os membros em peso aí, o pessoal do Contato Podcast. Quem não se inscreveu, escreve lá no Contato Podcast. O pessoal tá fazendo um trabalho muito legal, com notícias para vocês aí. Até porque eu sou um só, né, pessoal? Você tem que multiplicar o número de podcasts aí e de canais para passar boa notícia, né? Tá o meu vizinho aí, o André Stella, o Thiago, Gustavo Conacione, membro também do canal, o Felipe, membro, Marcelo, membro também, Zumira que também ficou na vigília ontem, junto com o Rufino. O Rufino era um dos guerreiros ontem que ficou na vigília aí, até por volta das 3h30 da manhã, 4 da manhã, quando eu tive que sair. Aí o Júlio Ferreira, o grande ufólogo Júlio Ferreira, também membro do canal, e meu amigo, Ricardo Magno, uma galera boa aí, o Arthur, membro do canal também. O Marco, o Ricardo Magno, já falei, a Dani, Eduardo Leão. Pode botar pergunta aí, pessoal. O Rubens Imres, aí, membro do canal também. Bota pergunta aí que eu vou responder no final da live, tá? A Ione Luz, o Marcos, grande amigo lá do Sul. O Wes Fox, o Fábio Gatti, também estava na live ontem. Enfim, a galera já em peso. Comentando do que viu da live ontem. Depois eu vou ver as imagens como eu falei. Deixa eu colocar a apresentação aqui no ar. Já somos quase 100 aqui nesse... Hoje no Rio de Janeiro é feriado de São Jorge. Feriado municipal. Em algumas outras localidades existe também algum outro feriado aí hoje. Mas a média é normal, então vamos começar, porque todo mundo precisa dormir hoje ainda. Lembrando que em maio eu vou divulgar que tem um evento lá na Serra da Beleza, vou divulgar hoje aqui, tá? A apresentação aqui já tá ok. E vamos lá. Beleza. Então a gente vai falar hoje dos documentos do Kona Blue, documentos ultra-secretos que foram revelados. Vamos falar sobre a bomba que saiu ontem, da confirmação da recuperação de OVNI em Kingman, no Arizona.
Vamos falar sobre as múmias ginásticas, supostas múmias não humanas tridáctila ginástica. Vamos falar sobre avistamento de seres no norte e nordeste do Brasil e mais alguns outros assuntos, tá? Deixa eu passar aqui, falando aqui do projeto Vigília, meu projeto de observação de fenômenos anômalos. Inclusive ontem teve live do projeto Vigília, começou por volta das 10, 11 da noite, terminamos lá por volta das 6 da manhã. Parabenizar os guerreiros que ficaram até o final, até o amanhecer. E lembrando que esse mês eu tô lá na Serra da Beleza e vou colocar câmeras novas e sensores lá. E apresento depois para vocês aqui nas lives, os resultados. Algumas imagens aí de câmeras. Quem for na sessão de lives aqui do canal consegue ver a live de ontem, as imagens de ontem, tá? E aí, se vocês olharem o chat, tem os momentos em que o pessoal viu alguma coisa e pontuou na câmera lá. Depois eu vou olhar esses momentos e ver nas gravações o que apareceu, tá? Seguindo aqui, agradecer ao meu amigo Arnaldo e a família dele, que disponibilizam um espaço lá do restaurante Beleza na Serra para o projeto e algumas fotos do belíssimo local lá, um hotspot de OVNIs e fenômenos, em que está instalado o projeto. E quem quiser conhecer, passar o dia lá, estão os contatos ali, só falar com o Arnaldo no WhatsApp, beleza? E aí vai ter um evento lá no restaurante, no dia 3 e 4 de maio, organizado aí pelo meu amigo ufólogo Arthur Neto. Então na sexta faremos uma vigília e no dia 4 de maio, sábado, haverá uma palestra minha. Vou falar de vários assuntos que está acontecendo no mundo inteiro, em detalhe. Vou apresentar algumas novidades que ninguém sabe ainda, que eu não falei. E vai ser sempre começando ali às 19 horas. Lembrando que na sexta vai ter uma matéria da Globo lá. E é bom o pessoal na sexta chegar por volta das 5h30, 6 horas, pra todo mundo poder participar ali das gravações, tá? Então vai ter legal essa matéria da Globo que vai ter. E vai ter um bônus aí que o Arthur tá preparando, que é um documentário do caso Magé, com o apoio aí do Arquivo Estranho, do canal Arquivo Estranho, beleza? Então tá aí o telefone de novo. Quem tiver interessado em ir, só entrar em contato. Quem quiser apoiar o projeto e o canal, tem lá o Apoia-se. O site apoia.se/Rony Vernet. Quem entrar e quiser participar do grupo do WhatsApp de membros, é só me mandar mensagem, beleza? Ou também por Pix, aí tem que me avisar pelo e-mail, mas preferencialmente pelo Apoia-se. A minha biblioteca de livros aí sobre fenômenos anômalos, livros em português e também a língua inglesa. Entra nesse link aí que vocês vão conseguir acessar, tá? A lojinha do canal, inclusive hoje, vou mostrar pra vocês, hoje eu estou aqui com a minha camisa do Cioane. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Olha aqui, ó. Estou com a minha camisa do Cioane, o órgão de investigação de OVNIs do Brasil, o primeiro oficial, final da década de 60, que pesquisou vários casos famosos de encontros imediatos com seres, principalmente ali na cidade de Lins, em São Paulo, onde teve um surto desses casos, o que obrigou o comando da Força Aérea em São Paulo a montar essa operação de investigação desses fenômenos. Seguindo aqui, aí o endereço aí para quem quiser entrar lá, loja.apbrasil.com. Lembrando que para live aqui, só durante a live, tem o código LIVE10, beleza? 10% de desconto aí, tá? E aqui começar, né? Deixa eu só voltar aqui que não pegou o link. Aí voltar o link aqui para vocês verem. loja.apbrasil.com. Quem quiser adquirir uma camisa do canal, beleza? Tem camisa lá do Operação Prato, do Cioane, do Aro e muito mais.
E parabenizar aí o nosso... Teve um sorteio, eu anunciei na última live que ia ter um sorteio de camiseta, né? É uma camiseta que não está à venda no canal, uma camiseta exclusiva comemorativa do Tom DeLonge, do Blink-182, que tem participado dessas ações de revelação de fenômenos anômalos. E aí, o Marcelo Tibal, membro do canal, ganhou a camisa. Já tô mandando a camisa pra ele, vai chegar em breve. Parabéns aí, Marcelo. Foi um sorteio que eu fiz aí pros membros da camisa exclusiva. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Essa camisa aqui, ó, aqui. Não é essa, tá, Marcelo, que vai pra você. Essa aqui é minha, tá? Pra você vai uma novinha. Mas é a camisa aqui do Tom DeLonge, que é o Tom Was Right, Aliens Exist. Beleza? Tá indo aí pro Marcelo. Seguindo aqui na nossa apresentação, isso aqui foi uma... Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Ah, beleza. Isso aqui foi um vídeo de um fenômeno que a gente gravou na Serra da Beleza, onde um fenômeno piscava a cada, se não me engano, 17 ou 19 segundos. Então ele piscou agora, daqui a pouco ele vai piscar de novo. Aí piscou de novo e ele fica se repetindo. A gente já viu alguns fenômenos desses na Serra da Beleza antes, tá? E eu fui pesquisar o que poderia ser. E aí o que é mais provável, obviamente que não há uma explicação concreta sobre isso, mas o que eu pesquisei que é o mais provável são satélites desativados. Inclusive tem ali no canto direito, no canto superior direito, um artigo, né, de pesquisa sobre satélites desativados. E como é que é o comportamento desses satélites desativados, né? Eles ficam sem controle e começam ali a entrar em órbita na Terra, começam a girar. Algumas vezes eles caem, gerando ali o que a gente vê, as reentradas, um fenômeno luminoso no céu, a reentrada na atmosfera, porque esses satélites ativados não têm mais controle e eles começam a girar. Por que eles giram? Diversos fatores, as forças gravitacionais do Sol, da Terra, da Lua, a pressão da radiação solar, o centro de massa do satélite, enfim, uma série de características que o satélite, quando sai de operação, ele não tem mais condição de ter corrigido ali seu movimento e ele entra nessa espiral e começa numa queda em relação à Terra. Enquanto ele está girando, quando essa superfície refletora do satélite ela está num ângulo favorável para o Sol, ele reflete luz em nossa direção e a gente enxerga aquilo aqui na Terra com uma luz piscante, tá? A periodicidade, a frequência que ele gira pode variar de minutos, o que aí fica muito difícil de perceber, até segundos, como é esse caso, tá? E se for um satélite ali geossíncrono, ou seja, um satélite que acompanha o nosso espaço aéreo, né? Acompanha, por exemplo, o território brasileiro, ele vai ter ali uma característica de um ponto piscante. E aí essa luz, como eu falei, piscante, a frequência em que ela pisca depende de muitas características. E o período em que ela pisca, o tempo que ela demora para piscar de novo, vai me dar características desse satélite que podem ser estudadas, como esse artigo aí que eu mostrei, do Laboratório de Pesquisa Naval da Marinha Americana, né, que se chama os Tumbling Satellites, os satélites girantes, satélites desativados, fora de controle. Então seria a explicação mais palpável aí porque são essas luzes que ficam piscando a cada tantos segundos. Luzes bem fracas, né, compatíveis aí com as luzes de reflexão da luz solar por satélite, beleza? Ainda no Brasil, a notícia que rodou aí a internet, o ator Murilo Benício contou que conviveu com um fenômeno poltergeist enquanto ele comprou a casa da ex-mulher e meses depois esses fenômenos começaram a se manifestar. Então aí, pessoal, obviamente que o Murilo ele está
num programa humorístico, né? Então, ali com o Porchat, então naturalmente ele vai falar de uma forma descontraída, né? E também humorística, ele que é um ótimo contador, se mostrou aí um ótimo contador de história, né? E aí alguns pontos interessantes, né? Primeiro no canal, né? Vocês vão ver cada vez mais no canal eu colocando questões sobre fenômenos anômalos como um todo. Então, não só sobre OVNIs, mas também fenômenos que muitas pessoas consideram espirituais, porque eu considero que tudo isso está interligado. Lembrando, se vocês forem no Arquivo Nacional, em 1978, um ano depois da Operação Prato, a gente teve o caso de Gama, né, da estação de radar de Gama, da Força Aérea Brasileira, ali próximo a Brasília, em que era um novo sistema de radar e OVNIs foram ali investigar esse sistema de radar da Força Aérea. Inclusive, isso eu comentei no meu discurso no Congresso do México, esse caso, que para mim é um dos casos mais impressionantes que estão no Arquivo Nacional, em que em 78 no Gama, esse objeto foi investigar esse sistema novo de radar e junto com esse avistamento de diversos militares, o interessante nesse caso é que cada militar teve que preencher um relatório do que viu, né, de forma individual. O comandante ordenou isso de forma muito inteligente. E, ao mesmo tempo que eles viam o fenômeno luminoso, essas naves luminosas passando no radar, próximo deles, acontecia fenômenos do tipo poltergeist, como pedras sendo jogadas do nada nos militares e portões abrindo e fechando os portões elétricos da base. Então, mais uma evidência de que esses fenômenos eles estão interligados e que, possivelmente, os fenômenos que a gente chama de extraterrestres podem ser inter- ou extradimensionais. Ou seja, algo de fora dessa realidade. E aí, então, nesse caso, tem alguns pontos interessantes aí do relato do Murilo Benício, em que ele está numa casa nova, ele tinha comprado, né? Não tinha como ele vender a casa. Esses fenômenos não aconteceram de forma repentina, né? Não apareceram imediatamente, eles aconteceram meses depois que ele comprou o apartamento, né? 6 meses depois que ele comprou. E aí ele teve que começar a aprender a conviver, até porque os fenômenos não eram agressivos, né? Não causavam dano a ele nem ao seu filho. Ele via coisas, o som ligava e desligava, a luz ligava e desligava, não era algo agressivo como a gente vê em outros casos. Ele passou então a conviver com aquilo até determinado ponto. Deu até um nome, né? Hugo, né? O Hugo tá brincando com a gente. Era um fenômeno que brincava, então o fenômeno tem essa característica mesmo de fazer travessuras, de sumir com as coisas, de ligar, desligar a luz, desligar som, sacaneando mesmo a pessoa. E aí, para conviver com aquilo, ele chamou de Hugo, né? Uma forma dele tentar ficar tranquilo com o que estava acontecendo. Começou a afetar o filho dele, então ele não gostou muito, teve que rezar, ele ficou preocupado por conta do filho. E aí depois que ele rezou, esse fenômeno deixou de aparecer para o filho dele, que era a maior preocupação. E aí ficou insustentável quando uma visita chegou e quebrou ali a lâmpada dele, né? Aí foi algo mais agressivo. Como se aquele fenômeno não tivesse gostado daquela pessoa estar ali. Por que você trouxe uma pessoa aqui? Você não pode trazer ninguém aqui, né? Foi um recado mais ou menos que o fenômeno deu. E aí ele sai de casa e o fenômeno, às vezes a gente chama de caroneiro, né? Porque podia acontecer dele sair de casa e aquele fenômeno segui-lo, como aconteceu no Rancho Kiwalker com vários oficiais do governo. Mas ali não, parecia que era algo do local. E aí então ele chama outra pessoa para morar lá e os fenômenos acontecem, inclusive com fenômenos não elétricos, né? Você vê, ele dobrou as mangas da camisa do rapaz que foi morar lá e ele não teve jeito, ele teve que vender o apartamento. Ele tentou alugar de início e não conseguiu. Ninguém queria ficar ali, então ele foi obrigado a vender para se livrar e conseguiu se livrar, então, já que ele fala que nunca mais viu esse fenômeno. Mas é um relato bem impressionante porque o Murilo é uma pessoa muito conhecida, muito respeitada, um ator que fez belíssimos trabalhos aí. E claro, muita gente achou que era brincadeira porque ele teve que contar de uma forma bem humorada, porque ele estava num programa humorístico, né? Não tinha outra escolha. Seguindo aqui, deixa eu botar a apresentação de novo que eu tirei sem querer. Então vamos falar agora sobre seres vistos aí no Nordeste, no Norte do país. Lembrando que nesse período de quaresma, que vai ali da quarta-feira de cinzas,
até a Páscoa, a gente tem aparecimento de muitos fenômenos diferentes de seres, historicamente, no norte e nordeste do país, em áreas mais isoladas, áreas poucamente povoadas. Deixa eu voltar aqui a apresentação, então, e vamos ver um vídeo aqui, esse vídeo do canal do Natan. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Natan, lá de Belém, que tem um canal que você não inscreveu ainda, inscreva-se. O Belém corre o Pará inteiro ali atrás de fenômenos, principalmente avistamentos de seres e fenômenos poltergeist. E aí eu peguei um trechinho de 2 minutos, depois eu vou colocar o link do canal do Natan e desse vídeo para vocês verem que esse relato é muito mais detalhado, tem 50 minutos de relato, eu peguei 2 minutos só para mostrar para vocês algumas características dos seres visualizados no Pará. Isso não foi agora, foi há alguns anos atrás, mas as características batem com o que eu vou mostrar em seguida, que é no Ceará, em Crateús, um outro tipo de ser, mas com características muito parecidas. Ou talvez o mesmo tipo de ser, não se sabe. Mas eu vou colocar aqui para vocês. A criatura, ela percebeu que a gente estava ali, entendeste? E aí ela virou pra ver o que era, entendeste? Pra ver o que é, o que tava acontecendo. Nisso que ela virou, eu percebi que não era um ser humano. Porque além de virar pra gente, né, ela levantou. Quando ela levantou, que eu percebi, Natan, eu tenho 1,76 de altura. 1,76 de altura. Aquela criatura, Natan, ela passava de mim assim, brincando os 2 metros, Natan, sabe? E um cheiro absurdo, um cheiro de carniça. Não sei se tu já tiveste oportunidade de presenciar uma onça em vida livre, não sei. Mas a onça em vida livre, os felídeos em vida livre, eles têm um odor característico de carne em putrefação de uma maneira bem exacerbada, entendeu? Era um ser humano, entre aspas, muito alto, mas ele não tinha articulação dos membros inferiores, né? Não era como a nossa, porque a nossa ela fecha pra frente, né? A gente tem um joelho, a dele fechava pra trás. Como se fosse realmente a articulação de um cachorro, sabe? E muito grande, muito esbelto, uma criatura muito magra, curvada, sabe? Os braços que estendiam até acima da metade da coxa aqui, né? Os braços muito extensos, né? Eu acredito até que se a criatura abrisse os braços, dava pra ser a altura dele, só que com, né, tipo, a altura do corpo com os braços abertos. Porque os braços eram muito grandes. E aí em seguida agora vamos para os relatos. Essa é uma veterinária, né? Um relato bastante sério dessa veterinária. Que ela ficou muito reticente em aparecer no programa do Natan. O Natan teve que pedir muito tempo para ela vir a público. E ela vem a público agora. E ela é interessante que ela, como veterinária, ela consegue falar algumas características que são muito importantes para poder ressaltar o que ela estava observando daquela criatura naquele momento e que é compatível com vários relatos que a gente vê no norte e nordeste do Brasil. Uma das principais características é o cheiro de enxofre ou amônia, ou um cheiro de lixo que essas criaturas exalam e que tem um aspecto ali que a gente vê das bestas que são descritas na Bíblia, por exemplo, do que os religiosos chamariam de um demônio, né? Então essas criaturas, a maioria, ela não fala dos olhos, mas a maioria tem olhos vermelhos, a maioria é uma mistura de humano com animal, esse animal varia, ele pode ser um animal, um cachorro, algumas têm cara de porco, outras cavalo, enfim, inclusive criaturas aladas, que foram reportadas ao longo da história, e que comumente as pessoas chamam tudo, botam no mesmo saco, falando que é um lobisomem, mas é um nome popular, né? Depende da criatura. Inclusive no norte tem algumas criaturas que têm face de porco, eles chamam de labisomem, tem o lobisomem e o labisomem, então começa a ter algumas variações. Mas o fato é que essas criaturas são vistas não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos tem o Mothman,
Na Costa Rica a gente teve o chupa-cabras também, assim como no Brasil. E todas essas características são híbridos de humanos com animais que fazem geralmente mutilações em cabras, em galinhas, em porcos, como aquelas que eu presenciei no Ceará quando eu viajei esse ano, próximo a Sobral, onde eu presenciei ali mutilações inexplicáveis. E uma das coisas mais inexplicáveis é a ausência de sangue. Você tem cortes profundos, às vezes arrancando o fígado e o coração, e você não tem um pingo de sangue nesses animais. Os animais não gritam, os animais não têm nenhum tipo de reação, e porco é um animal que grita muito. Então são coisas inexplicáveis que acontecem quando esses seres aparecem. Outra característica que ela fala são as patas traseiras. Geralmente são patas parecidas com as de cangurus, é um que eu exemplifico muito bem, ou de cachorros, mas mais de cangurus. E esses seres às vezes dão saltos muito grandes, varando ali 10 metros às vezes de distância. Então, e você vê que no relato dela, outra observação que ela fez em relação como veterinária, né? Esse ser, ele estava observando caprinos, e ele estava interessado nos filhotes dos caprinos, porque eram presas mais fáceis. Então você vê o comportamento animal, apesar dela falar do relato completo, que era um homem, né? Era um homem de 2 metros, com características animais, né? Tinha a mão, que tinha 5 dedos, a pata, que era uma pata de animal. Mas você vê como ele guarda, essas bestas guardam semelhanças com o que a gente vê na Bíblia, muitas vezes, dos demônios, de fato. Então você vê que o fenômeno começa a ter muita conexão com o que os religiosos... Obviamente, religioso é uma interpretação, mas são interpretações que a gente vê ao longo da história e que batem com esses relatos atuais. Vamos seguir agora para o Ceará, onde a gente teve relatos muito parecidos, só que esse ano, logo depois da quarta-feira de cinzas, no período ali de março, fevereiro para março, e vamos ver o que eles relatam lá esse ano no Ceará. A criatura, ela Onde anda o lobisomem que foi avistado por várias pessoas aqui em Crateús. Inclusive, uma advogada formada disse que viu este lobisomem passando próximo à sua residência. Mas se não bastasse o relato dela e de uma mulher, um homem também relatou que aqui na passagem da Dona Delite, em uma noite escura, durante a madrugada, ele relatou que viu o lobisomem passando por aqui. 3 domingos atrás, eu vinha vindo de um churrasco, que eu tinha participado no domingo, e aí nesse churrasco acabei que eu dormi na rede lá e acordei 2h30 da manhã. Aí eu peguei e decidi vir embora, tava todo mundo dormindo, fechei tudo, saí fechando as cancelas, inclusive errei o caminho, enfim, vim pra Crateús. Chegando aqui na cidade, não tinha ninguém na estrada, não vi um carro, nada. Eu falei, cara, eu vou pela Dona Delite, não cortar caminho, né? Porque é mais rápido. Então eu fui descendo e lá no começo tem uns buracos. Eu reduzi a moto, não, quando chegar na parte boa, acelero e vou embora. Quando eu vou passando, eu passo do meio da passagem, vai ter uma curvinha assim, o farol da moto deu em 2 olhos, 2 animais, de um animal. A princípio eu achei que fosse uma vaca, porque era preto, não dava pra ver direito. Quando eu me aproximei, meu irmão, eu vi que não era vaca, era um bicho, sei lá, uma espécie de macaco, não é um macaco, era uma coisa maior, devia dar uns. E aí o que acontece? Eu logicamente freiei a moto, né, desesperado, a moto derrapou um pouco as pedras, e eu fiquei encarando aquele bicho ali. Rapaz, ali foi uns 20 a 30 segundos, foi um 20 segundos mais terrível da minha vida. Eu não tava com medo, não, eu tava apavorado, desesperado. E geralmente quando acontece isso, a minha língua fica logo dormente, eu fiquei desse estado aí, congelado, sem saber o que fazer. Aí me veio um insight assim, eu falei, rapaz, eu vou voltar pelo caminho que eu vim. E eu acho que, não sei se foi coincidência ou ele ouviu, eu sei que ele atravessou a estrada pro outro lado e ele caminhava assim como a planta dos pés dele não tocava no chão, é como se ele estivesse andando em ponta de pé. As pernas eram esquisitas, eram curvadas assim como se fosse, o joelho fosse para trás. E as mãos dele eram muito longas, ele quase tocava no chão com a mão. E aí eu criei coragem e atravessei pelo outro lado que ele estava, o oposto ao dele, muito rápido, porque dava para ver que ele tinha se embrenhado no mato, porque o mato estava abaixo. E aí, meu amigo, eu sei que eu passei naquele semáforo da Dona Delite, que eu nem olhei se vinha carro, eu passei com tanto desespero, que o medo era tão grande, pavor, eu tava desesperado. E aí,
eu consegui ouvir o uivo dele, é como se fosse aqueles uivos de filme mesmo. E aí eu fiquei, né, cheguei em casa me perguntando o que eu tinha visto, o que tinha acontecido ali. E aí eu fiquei com vergonha de contar isso para as pessoas, né? Eu falei, não, quer saber, eu vou contar, porque outro dia aquela moça também fez uma entrevista, e é importante avisar as pessoas para tomarem cuidado, né? Somente aquela passagem ali, para ninguém estar passando a noite, porque, né, trombar com um bicho desse eu tive sorte, né? Mas enfim, é um animal terrível, feio demais. E de longe eu senti a caatinga dele, o mau cheiro dele. A boca dele parecia um cachorro, só que enorme, a boca enorme. As mãos dele quase tocavam no chão. E é como se o joelho dele fosse virado para trás. Ele caminhava de ponta de pé. Desesperador, meu amigo, que eu passei, viu? Verdade mesmo. Então, o interessante aqui nesse caso, né? Você vê que as características que esse senhor simples ali do Ceará relatam é praticamente as mesmas que a gente viu da veterinária que viu anos atrás, né? Sendo que ela viu em Belém e ele está lá no interior do Ceará. E o mau cheiro, esse cheiro de carniça, uma criatura grande, que tem semelhança de humano, uma mistura de humano com animal. Talvez esse cheiro de carniça, como o veterinário falou, possa ser por ela ter abatido animais ali ao longo da noite, aí fica com aquele cheiro, ou o próprio cheiro da criatura, enfim. E o joelho, né, o pé, né, fala na ponta do pé, como se fosse um canguru. Vocês verem um canguru, aquele tipo de perna forte e curvada, é o que essas pessoas veem nessas criaturas. E você vê que ele não falou que não tinha cara de cachorro, né? Isso que é interessante. Né? Porque você cai num clichê, tudo é lobisomem, cara de cachorro. Não, cada caso desse você vê uma descrição diferente das criaturas, e nesse caso ele não soube ele dizer e descrever o que é. Então, coisas que estão acontecendo aí sempre acontecem nessa época no norte e nordeste do Brasil, em áreas isoladas. Seguindo, vamos para os Estados Unidos agora. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem agora um pesquisador renomado no caso das múmias de Nazca, as múmias tridáctilas, as supostas múmias não humanas e polêmicas que foram mostradas no Congresso do México quando eu estava lá. E quem que é esse cara que resolveu tomar coragem e assumir esse caso? É o John McDowell. O John McDowell é professor emérito da Universidade de Colorado. Ele é coronel aposentado do Exército Americano, recebeu diversas medalhas do Pentágono pelos seus feitos. E ele é ex-presidente da Academia de Ciências Forenses dos Estados Unidos, a maior academia de ciências forenses do mundo. E ele foi o vencedor da medalha Gradle em 2024, esse ano, que é o prêmio mais importante das ciências forenses em todo o mundo. Então, um cara de peso aí que vai liderar as pesquisas sobre essas múmias. E o interessante foi que ele comentou, ele esteve no México para olhar de perto essas múmias e levou outros 2 pesquisadores amigos dele. E ele analisou por cerca de 7 horas essas múmias. Obviamente que 7 horas ele não chegou a nenhuma conclusão, vão ter que ser feitas outras análises. Mas ele disse que o que existe de material dá todos os indícios que você pode analisar de uma forma científica, que é isso que ele vai fazer. Então ele já está com um escritório de advocacia, que inclusive é dirigido pelo filho dele, e que está em contato com o governo peruano para possivelmente levar essas múmias para os Estados Unidos. Se ele não conseguir levar para os Estados Unidos, ele vai dar um jeito de analisar elas ou no próprio Peru, ou as que estão no México, com os equipamentos e profissionais que estão lá. Então vamos ver um pouquinho do que o John McDowell ele fala aqui nas declarações dele. Dr. Caruso and Dr. Rodriguez and I spent about 7 hours examining these, shall we call them entities, bodies, tridactyl bodies. And from what we found, we believe that there is enough information that we were able to view and collect that further investigations are necessary to determine exactly what these are. Whether they're indeed a different species or if they are some kind of manipulation of human bodies. The scans that we have seen, also the fluoroscopy and the computed tomography,
give us more information, but we need more sophisticated tests. One of the things that I would strongly recommend is to take genetic information, DNA, from the hands and the feet of these tridactyl bodies, and then compare it to the rest of the body to determine if they are the exact same DNA. Então, o que é de interessante que há nesse discurso do McDowell é que ele deixa claro que, obviamente, não é o que muita gente colocou na mídia como desinformação, que era algo de papel, um boneco de papel, algo do tipo, com cola, feito com cola. É algo, se for falso, muito mais sofisticado que isso. Ali tem um corpo, tem ossos, tem tecido, tem órgãos que estão ali naquela criatura. Então só pode ser duas coisas. Ou esse ser não, que são vários já, tem pequenos, tem grandes, acharam uma infinidade de seres naquela caverna, supostamente naquela caverna, pelo que estão falando. Mas esses seres são de carne e osso, né? E só tem duas opções. Ou eles são seres que foram pegos múmias de animais e humanas e foi feito um remendo de alguma forma e criaram-se esses seres de pedaços de diferentes múmias, ou de fato são múmias originais. Então uma coisa que ele estava falando que é interessante fazer é comparar as mãos e os pés, que são coisas totalmente incompatíveis com qualquer outro ser, tem 3 dedos, enfim, com o resto do corpo, e tem que ser compatível, porque se não for compatível você pegou e fez uma montagem ali. Então é uma das análises que o McDowell pretende fazer. E aí o escritório McDowell do filho dele está em contato com o governo peruano para tentar levar essas múmias para os Estados Unidos para serem analisadas. O fato é que todo mundo falou que era mentira. Os que falaram que era mentira não fizeram nenhuma análise científica, né? Fizeram de suas cadeiras ali, olhando imagens da internet, o que não é o correto, né? Por outro lado, você teve inúmeros cientistas mexicanos e peruanos e argentinos, mais de 30 cientistas de 2 universidades, do Peru e do México, analisando e falando que de fato são genuínas. Mas, evidentemente, tem que ter profissionais dos Estados Unidos, da Europa, de outros países também, olhando e confirmando tudo isso e fazendo o que o McDowell falou, análises mais aprofundadas, como a análise genética. A análise genética que foi feita foi muito rasa. Há poucas amostras, enfim. Seguindo. Isso aqui foi uma bomba que saiu no dia de ontem. O Chris Mellon revelou uma conversa privada que ele teve com um oficial sênior do governo dos Estados Unidos em 2020. E por que o Mellon soltou isso, né? E quem que é o Mellon? O Mellon nada mais é do que o ex-assessor de inteligência do Senado americano e também assessor de inteligência dos presidentes Clinton e Bush. Foi assessor de inteligência da Casa Branca nesses governos. E o Mellon, ele tem desde 2017 ajudado a liderar esse esforço de revelações, tendo muito mais contatos, inclusive, que o próprio Luiz Elizondo. É uma pessoa muito mais poderosa e influente que o Elizondo, porque a família Mellon nos Estados Unidos simplesmente ajudou a criar o sistema bancário, né? O tio dele foi secretário de defesa, então é uma família muito influente no governo dos Estados Unidos. E o Mellon, por que ele fez isso? Porque o Sean Kirkpatrick, que é o diretor do Programa Atual de Investigação de Ovos dos Estados Unidos, vazou para o governo uma conversa privada no Signal entre ele e o Mellon, para reforçar uma narrativa de que o David Grush, que é o denunciante, um dos denunciantes, né, tentou ser contactado pelo ARO, que é o Programa de Investigação de OVNIs, e teria recusado. E aí o Mellon, então, como contra-ataque, por essa tentativa suja aí do Sean Kirkpatrick, ele libera conversas com outro oficial sênior. E o que esse oficial sênior diz? Ele fala que um OVNI em Kingman foi recuperado, em Kingman fica no Arizona. Esse OVNI foi recuperado em 1953. Um OVNI intacto, sem nenhum arranhão, pousado no solo. Foi identificada a estrutura e o governo responsável pelo Programa de Recuperação de OVNIs dos Estados Unidos. Foi identificada a autoridade do governo responsável pelas operações de recuperação desses OVNIs, provavelmente a CIA através do GAO, que é aquele
Escritório e Gabinete de Acesso Global, que eu noticiei algum tempo atrás, que é o responsável por essas operações. E foi identificado um memorando da USAF, da Força Aérea dos Estados Unidos, um documento que ainda está em vigor e está desde a década de 50, que ordena que seja mantido o segredo sobre esse assunto. Em geral, sobre o assunto OVNI. E o mais contundente, foi identificado o guardião das informações dentro da Força Aérea. É um servidor civil de um alto nível executivo, nível 6.2, que é equivalente ao nível de general. Aqui é a conversa original do Mellon com esse oficial, que ele liberou, né? Onde tem isso que eu resumi, descrito de forma textual aí. E aqui a gente vai ver o que foi o caso Kingman, né? O que a história conta sobre o caso de OVNI em Kingman, pra vocês saberem um pouco o que deve ter acontecido lá. A gente não sabe se é isso que é a verdade, mas pelo menos ter uma noção do que aconteceu naquele local. Deixa eu passar aqui a minha imagem para cá. Spring 1953, the Atomic Energy Commission unleashed a series of massive explosions at the Nevada test site, codenamed Upshot Knothole. In the same time period, across the state line in Arizona, witnesses reported seeing a fleet of 8 flying saucer-type craft engaged in what looked like a dogfight. This is an artist's rendition of the event. According to historian and former museum curator Harry Drew, 3 of those unknown craft ended up on the ground near Kingman in May 1953. So I didn't go into this with a preconceived notion that I would find the Kingman UFO anything. I never expected a second one. And I thought it was all done, and then the information about the third one on the 24th came to me. Drew spent a decade poring through old records and newspaper accounts, tracking down original witnesses, and eventually stitched together a tale far more complicated than the granddaddy of UFO crash stories, Roswell. In his public lectures, Drew explains how the Kingman story first surfaced in 1973, years before Roswell became well known. A newspaper ran a story about a retired Nevada test site technician named Arthur Stansel, who said in May 1953 he and other team members were transported from Indian Springs, now Creech Air Base, to a remote desert location in Arizona to recover a secret experimental craft that had crashed. Stansel was a real person who believed the downed craft was far beyond any known technology. In his book, 7 Days in May, Harry Drew explains what became of the 3 craft that fell from the sky. One, he says, was obliterated when it smashed into the mountainside that towers above Kingman, setting off a fire. Another, resembling this artist's drawing, was found intact in a desert area miles outside of Kingman. And a third came down hard, clipped a rocky butte, then crashed adjacent to a small reservoir. Military security camped out around the site until the recovery team arrived and took the unknown craft back to a base in Nevada. According to Harry Drew and his investigations, this is the spot, the exact location where in May 1953 an unknown craft crashed to the earth after clipping that butte. Drew says he found proof that military teams camped around the exact crash site, including military-issued food canisters that dated back to 1953. Water has come down through this area. It has exposed cans. They go down into the ground a ways, probably not much more than half a foot. UFO writers have speculated that if the Kingman stories were true, then maybe the nuclear tests in Nevada caused the unknown craft to be knocked from the sky near Kingman. Drew says the real cause was a trio of immensely powerful experimental radar sites set up in and around the town. The retrieval team arrived just in time on the 22nd of May when the Red Lake craft flying down the flyway from north to south ran through a corridor where high output, high energy, short pulse microwave radiation radar was installed and operating. Complaints locally about birds being killed, and I mean all kinds of things that happened. The story is hotly debated even within UFO circles. Drew says he's been able to document not only the crashes, but how the craft were secretly transported to Nevada. And one of those machines was essentially intact, he says. That craft
didn't even have a scratch on it, okay? None, no damage at all. George Knapp, 8 News Now. Now, Harry Drew believes each of the 3 craft carried crew members. So, what became of the bodies? E aí, o que aconteceu com os corpos, né? Então, o que é impressionante é que Kingman, ele foi revelado, saiu na mídia primeiro que Roswell. Então, lá em 73, 3 anos antes, a gente já tinha a mídia falando sobre a queda de OVNI em Kingman. E o que é discutido é o número de OVNIs. Não se sabe se eram 3 ou se foi um que foi pousado, se outros 2 caíram, o que aconteceu com outros 2. É discutível ver para onde foi levado. É discutível qual foi o motivo, principalmente qual foi o motivo da queda desse OVNI. Reparem que no começo da matéria fala-se um combate aéreo entre 8 naves e que 3 teriam caído. E lembre-se também que o próprio piloto Ryan Graves da Marinha Americana e outros vêm falando que existem nos nossos céus batalhas aéreas entre diferentes facções de inteligências não humanas e que esse seria um dos motivos de vez em quando algumas dessas aeronaves caem. Talvez inteligências não humanas malevolentes contra inteligências não humanas benevolentes pelo controle disso aqui. Talvez, pode ser o que aconteceu em Kingman. Outra versão é que os Estados Unidos estavam testando um corredor de novos radares potentíssimos naquela área e isso poderia ter interferido em uma dessas naves. Lembrando que a gente tem a teoria também de que essas naves poderiam não ser algo daqui a 1 milhão de anos avançada, poderia ser algo centenas de anos, né? Lembrando que a gente tem previsão daqui a 50, 100 anos ter uma nave dessa, de acordo com o avanço que a gente tem hoje na física, na tecnologia. Então, se não for algo muito avançado, como muitas pessoas falam que poderiam ser até humanos voltando no tempo, 50, 100 anos à frente, essas naves eventualmente poderiam ser afetadas por uma tecnologia como, por exemplo, micro-ondas de alta potência. Ou armas de energia direta, que é o que falam que tem derrubado esses OVNIs, que seria um motivo para que esses discos e naves diferentes pararam de aparecer. Agora só chegam até nós tic-tacs, drones, esferas não tripuladas e que teriam uma imunidade em relação a essas armas de energia direta que os Estados Unidos vem desenvolvendo há muitos anos. Então fica aí esse mistério sobre o que Kingman aconteceu. Eu não esperava e ninguém esperava que fossem falar de um caso nos Estados Unidos tão cedo, porque isso pode levar à prisão de oficiais que porventura estejam vivos até hoje, que esconderam informação de forma indevida da população. E não é Roswell, mas a gente tem então um Kingman na história. E o próximo passo é falar, o que a apresentadora indaga no final. O que aconteceu com os corpos das aeronaves que colidiram em Kingman? Sabe-se que em Kingman, de acordo com o que conta a história, haviam corpos, um ou mais corpos de seres ali dentro. E acho que o próximo passo é falar sobre esses seres. Seguindo aqui, tem mais uma coisa que o Mellon liberou nos últimos dias, que eu vou colocar para vocês. Relativo a um outro caso, que é um relato de uma controladora de tráfego aéreo da Força Aérea Americana, que confidenciou a ele que ela e os colegas assinaram um acordo de confidencialidade devido a um caso em que um OVNI triangular preto ficou sobrevoando uma instalação de armazenamento de armas nucleares na base aérea de Barksdale, ali no Golfo do México, em Louisiana. Posteriormente, os oficiais da inteligência da Força Aérea pediram para que assinassem esses acordos de confidencialidade, explicando que tinham visto um sistema de armas americano altamente confidencial, para o qual não estavam autorizados. As testemunhas e os controladores aéreos, presumidamente, falaram que se tratava de uma história de fachada, pois não conseguiam imaginar nenhuma aeronave de teste sendo enviada para pairar sobre uma instalação de armazenamento de armas nucleares. E aí tem uma foto do Mellon, na direita. Essa foto do Mellon, esse cara que está do lado dele, é o Bill Cohen. O Bill Cohen foi secretário de defesa. E deixa eu chegar a foto aqui para a imagem para baixo, para vocês verem. E aí o Bill Cohen, ele foi secretário de defesa. E ele fez uma dedicatória para o Mellon nessa foto, explicando assim...
para o outro homem que guardou todos os segredos. Né? Seria uma alusão a ele e o próprio Cohen e o Mellon, que eram guardiões de alguns segredos dos Estados Unidos. Uma foto bem interessante aí. Então a tática da Força Aérea Americana é essa. Quando algum oficial vê algum OVNI, algum piloto, por exemplo, eles puxam o controlador aéreo, eles puxam um acordo de confidencialidade, falando, nossa, ó, você vai ter que assinar esse acordo aqui, porque o que você viu era uma arma americana. E na verdade, segundo o Mellon, não é. São fenômenos anômalos, são tecnologias de origem desconhecida, de uma inteligência não humana, mas a Força Aérea usa esse artifício para poder obrigá-los a assinar esses acordos de confidencialidade. Indo aqui para a última parte da live, a gente vai ver agora os documentos oficiais liberados, ultra-secretos liberados pelo governo do programa Kona Blue, que é o programa de recuperação de OVNIs e corpos de inteligência não humanas. E eu vou abrir aqui, a partir desse momento, para vocês. Deixa eu só fazer um novo compartilhamento de tela aqui. Lembrando que quem estiver no chat, aí já somos quase 200 hoje. Quem quiser postar pergunta, coloca aí que daqui a pouquinho, daqui a uns 15 minutos eu respondo quando estiver no final da live, beleza? Deixa eu seguir aqui. Ok, acho que já está aí na tela. Deixa eu chegar aqui em minha imagem. Deixa eu colocar aqui na outra tela, que vai ficar mais fácil de eu compartilhar com vocês. Ok. Kona Blue. Então vamos lá. Então esse é o documento aqui liberado pelo ARO, que é o órgão de investigação de OVNIs do governo dos Estados Unidos, onde mostra aqui o programa Kona Blue. Lembrando que vários programas de OVNIs dos Estados Unidos têm o termo azul, né? Blue, Projeto Blue Book, Projeto Kona Blue, enfim, Projeto Blue Beam, que é um que falam tem várias conspirações sobre o Projeto Blue Beam, e todos eles têm um azul no meio, né? Fica aí a dúvida, né? Por que desse azul? E o Kona é uma referência clara a um paraíso na Havaí, aos territórios havaianos, né? Paradisíacos. E aí a capa do Kona Blue é essa imagem havaiana de praia, de ondas, enfim, talvez uma alusão a uma onda que estivesse vindo para trazer alguma informação, que era o propósito desse programa Kona Blue. Como é que surgiu o Kona Blue? O Kona Blue surge a partir do momento que o ALSAP, que era o programa antigo de pesquisa de OVNIs dos Estados Unidos, que pesquisava inclusive fenômenos de poltergeist também, no Rancho Kewalker e mais outros 2 locais, ele é encerrado pelo governo dos Estados Unidos. Quando? Quando os oficiais estão próximos de comunicar e fazer experimentos de comunicação com essas inteligências que eles estavam pesquisando. Estavam tendo muito sucesso lá com Bigelow, com a equipe dele, e com oficiais de inteligência da DIA, e aí encerra-se então o programa, e como estratégia para continuar as pesquisas, o senador Harry Reid propõe a criação, junto com outros políticos, propõe a criação desse programa Kona Blue, fora do Pentágono, dentro do Departamento de Segurança Doméstica, Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é o Homeland Security, o DHS. O DHS fica fora do Pentágono, seria uma forma de fugir dessa influência dos guardiões do segredo OVNI, que pretendem encerrar esses programas e guardar as informações na gaveta. Beleza? Então, seguindo aqui, eu vou passar um pouquinho aqui sobre o documento na íntegra e vou explicando para vocês do que se trata. Aqui é uma carta, basicamente, liberando as documentações do Kona Blue. Aqui fala, né, documento ultra secreto, Kona Blue, etc. Tarjado porque não é mais ultra secreto, ele foi liberado. E o chefe de segurança do DHS foi responsável por liberar esse documento do Kona Blue.
Ele foi liberado em julho de 2023, mas só foi liberado efetivamente a público, ao povo americano, esse ano, agora no mês de abril, pelo ARO. Né? E aqui é aquela alusão que eu falei, ao Havaí, né? O paraíso Kona, né? O paraíso azul, né? Havaiano. E aí, o que é esse programa? Esse programa é um programa de acesso especial, que é um SAP. Os SAP são os programas que têm os segredos sobre OVNIs e outros segredos americanos. Os programas, um clássico disso, exemplo clássico disso são os programas nucleares de desenvolvimento de armas atômicas dos Estados Unidos. Quem viu Oppenheimer conhece bem isso, que é a compartimentalização desse segredo. Ou seja, se eu estou trabalhando numa arma atômica, é o cara que está trabalhando no invólucro dessa arma atômica, não conhece o cara que está trabalhando na detonação da arma atômica, que não conhece no cara que está trabalhando nos materiais que estão ali dentro, atômicos. Então isso é a compartimentalização do segredo. Um, teoricamente, não pode falar com o outro. Você viu que no filme do Oppenheimer, para quem viu, eu recomendo a todos, eventualmente um físico falava indevidamente com o outro para trocar alguma ideia. Porque quando você não troca ideia com o outro, fica muito difícil você avançar cientificamente. Então isso é o que acontece nesses programas SAP, e esse é um programa proposto. Ele não virou ainda um programa de execução, não foi executado, era uma proposta. O interessante é que a gente descobrir, o que está nos documentos, por que ele foi proposto, qual a justificativa para propor um programa desse. Isso que é interessante. E qual a justificativa para você propor gastar quase 100 milhões de dólares, que era o que estava proposto em 3 anos de programa aqui, que é o Kona Blue. Então aqui ele fala que é um projeto para investigar, identificar e obter informação científica e técnica desses fenômenos. E aí, claro, ele vai dar um viés de que isso poderia ajudar a proteção da segurança nacional dos Estados Unidos, para ele ser aprovado. Aqui um cronograma de gasto, né? 12 milhões no primeiro ano, que era 2012, o primeiro ano do programa, 25 milhões em 2013, 35 a 50 em 2014, indo até 2018 a ser definido. Então, muito mais que 100 milhões iam ser gastos nesse programa. Aí você vai gastar 100 milhões de dólares para pesquisar algo que não existe? Simplesmente não faz sentido. Aqui ele fala algumas descrições não muito contundentes, algo bem básico, né? Proteger os interesses vitais dos Estados Unidos. E aqui sim, aí ele fala que esse programa teria 4 centros de pesquisa. Um para coleta de dados e análise de dados, outro para estudos da consciência, outro para investigação de materiais e formas de controlar essas tecnologias, inclusive usando a consciência, geração alternativa de energia, de métodos alternativos de propulsão, translação no tempo, ou seja, você navegar ao longo do tempo, algo meio louco, mas é o que está aqui. Efeitos humanos de interface, redução de assinatura, que é a camuflagem. Por exemplo, não quero que a câmera térmica me enxergue, isso é uma redução de assinatura. Você fazer, tornar aquilo uma arma, né? Você estudar aquela tecnologia daquele OVNI para tornar aquilo e criar uma nova arma. E aí ele segue aqui com algumas outras descrições não são muito importantes. E aí vamos para o que interessa aqui, mais uma questão de orçamento, etc. E vamos aqui para o que interessa. Aqui são os 4 centros de pesquisa que esse programa teria, como eu falei, a coleta de dados, a divisão experimental. E aí na divisão experimental seriam 3 sites, que seriam os laboratórios. Eu teria o Rancho Skinwalker e teria mais 2 outros sites nos Estados Unidos, para servir de laboratório para investigar esses fenômenos. Uma divisão médica, onde você pesquisaria os danos que estão sendo feitos às pessoas pelo contato com esses fenômenos. Então, eventualmente, um servidor do governo que tem contato com esses fenômenos tem câncer ou algo do tipo, isso foi muito bem documentado na literatura do governo americano, estaria sendo pesquisado por esses médicos e também por psicólogos e psiquiatras. Inclusive, ele fala aqui, pesquisando as mortes que podem ter sido ocasionadas a essas pessoas. E uma divisão de análise de dados para juntar tudo isso e você ter uma conclusão para tentar descobrir como é que aquela tecnologia funciona, por exemplo.
E aí, seguindo aqui, ele fala uma espécie de organograma, várias empresas ajudariam a tocar esse programa, enfim, como que isso funcionaria dentro os centros, né? O Centro da Consciência, que esse Centro de Consciência é o mais impressionante desse estudo, que seria um centro para você tentar comunicação com esses fenômenos e controlar esses veículos pela consciência e usar uma simbiose, muito do que o Elon Musk tem feito, né? Com a Neuralink, que é você fazer uma conexão entre o nosso cérebro, a consciência humana e a tecnologia. Isso é uma coisa que o Kona Blue estava também querendo pesquisar. E aqui o Centro de Tecnologia, né? E aí muito a ver com a recuperação de óvulos. Uma das justificativas para instalar o Kona Blue era por meio, indo fora do Pentágono, esses pesquisadores conseguirem recuperar algumas dessas naves para serem pesquisadas fora do Pentágono. Eles queriam obter esse material, já que eles não tinham acesso dentro do Pentágono, eles queriam criar um SAP, um programa SAP fora do Pentágono, para trazer essa tecnologia, esses OVNIs recuperados, para serem pesquisados no programa Kona Blue. E aí o documento fala, analisar tecnologia recuperada em colaboração com as empresas aeroespaciais. Ou seja, esses OVNIs que não estão mais em posse do governo, foram cedidos e doados a empresas como a Lockheed Martin, a Raytheon, fazer uma parceria para ter de volta esses materiais e serem pesquisados. Isso é uma tática que o senador Harry Reid queria com o programa Kona Blue. Protocolos para obter acesso a esses materiais, como eu falei, né? Cientistas, engenheiros para estudar isso, ter o histórico de todas as tecnologias recuperadas em seus locais, era algo que o Kona Blue também queria. Determinar os locais dos Estados Unidos onde atividades anômalas ocorrem de forma regular. E eles queriam 3 sites, no mínimo 2. Escolher 2 locais desses, no mínimo, para fazer todos esses estudos. E aí uma coisa impressionante aqui é o Centro de Consciência, Estudos da Consciência do Kona Blue. Expandir as pesquisas em visão remota, que é nada mais nada menos que os espiões psíquicos dos Estados Unidos. Quem conhece os documentos do programa Stargate, depois eu posso trazer aqui para vocês, sabe bem isso. Os Estados Unidos pesquisam junto com a União Soviética. A União Soviética começou bem antes, mas os Estados Unidos começaram a pesquisar já na década de 60 a visão remota, que é a espionagem psíquica, ou você espionar à distância, através de espiões psíquicos, as instalações do oponente, instalações militares e outros locais, para recuperar dados através do espaço-tempo e entre dimensões. Então, isso é uma coisa que tem que ser falada, né? Você pode ter seres e fenômenos que viajam pelo espaço-tempo, por exemplo, de um outro planeta, ou de um local aqui dentro da Terra, de uma montanha, de um oceano, ou entre dimensões, entre diferentes realidades. Esses seres bestiais e angélicos que a gente tem visto podem estar vindo dessas outras dimensões, e ter espiões psíquicos seria uma forma do Kona Blue ter oficiais do governo conectando e comunicando com essas inteligências. Desenvolver contramedidas à visão remota, ou seja, se proteger dos espiões psíquicos de outros países, como por exemplo da Rússia, e estudar a forma da consciência interagir com a tecnologia. Isso que eu comentei que o Elon Musk tem feito com a Neuralink. E aí tem a parte de estudos médicos, estudos psicológicos, etc. E aqui é interessante, né? Justificativas. A primeira justificativa para a questão 2, que é a questão de consciência do programa, estudos da consciência, como eu falei, a visão remota, a comunicação remota, e aí o que ele fala aqui, a materialização e desmaterialização, técnicas para materialização e desmaterialização, recuperar dados através dessa visão remota, como eu falei, e transferir matéria entre dimensões e entre o espaço-tempo. Uma das formas que o governo dos Estados Unidos acha que essas naves operam é que elas não vêm de um outro planeta, elas vêm de uma outra dimensão, de uma outra realidade. Então você teria que estudar formas de transferir matéria entre dimensões. É uma das características do Kona Blue. Ou até mesmo entre o espaço-tempo, você tentar transferir matéria para um lugar muito distante. E uma coisa que o Kona Blue, não o Kona Blue, mas essa documentação do Kona Blue, ela deixa confirmado que é real. A tecnologia de veículos avançados, que é uma sigla nada mais nada menos para OVNI, ou uma outra sigla, AAV,
veículos avançados aéreos, foram recuperados e estão acessíveis somente por meio da construção de um SAP. O que ele está falando aqui? Você precisa do CONABLU, que é um SAP, para conseguir obter acesso a essas tecnologias que existem. Então, uma das justificativas é: OVNIs foram recuperados pelos Estados Unidos, estão disponíveis somente se eu criar esse programa e ele virar um SAP, que é um programa de acesso especial. E aí, algumas outras informações não muito importantes. E ele chama desse centro, Centro de Tecnologia Avançada, e ele usa muito esse termo, né? Veículo Aeroespacial Avançado, é o termo que eles usavam nessa época, 2011 e 2012, para se referir aos OVNIs de tecnologia não humana, né? Ou tecnologia desconhecida. Eles chamavam de AAV, Veículos Avançados. Não é à toa que o ALSAP era um programa de investigação e pesquisa de veículos avançados. É a sigla que eles usavam, porque se você coloca OVNI, as pessoas podem começar a pedir documentos sobre OVNI. Então ele muda a sigla para as pessoas não pesquisarem sobre aquele termo. E aí, em que casos, né, tem um departamento de coleta de dados, e aí que casos que o CONABLU estava interessado? Né? Primeiro, o CONABLU já tinha acesso a uma base de dados de OVNIs. Essas são, na verdade, 11 bases de dados separadas. Essas bases foram criadas durante o programa ALSAP. Essas bases de dados juntas têm 200 mil casos de OVNIs, a maioria ocorrida após 1947. E os casos mais interessantes que o CONABLU estava atrás para pesquisa eram casos em que envolviam mais de uma testemunha que estiveram a menos de 200 metros do OVNI e que deixaram evidências físicas, como vegetação queimada, marcas no solo, efeitos eletromagnéticos em equipamentos ou nas pessoas, efeitos fisiológicos ou patológicos, doenças causadas nessas pessoas que estavam próximas a esses veículos avançados ou OVNIs. Aí fala sobre alguns equipamentos de visão térmica, por exemplo, para observar esses fenômenos. Tecnologia via satélite, você observar via satélite esses OVNIs. O programa CONABLU estava interessado em outros países, particularmente Canadá, México e o Caribe, obviamente por aproximação com os Estados Unidos, facilitando a logística para pesquisar os casos. E aqui uma das missões do CONABLU era ganhar acesso ao inventário de todos os veículos avançados ou OVNIs recuperados pelos Estados Unidos, existente em empresas contratadas ou laboratórios nacionais. Fala sobre alguns laboratórios que seriam implantados ao longo dos Estados Unidos, usados para analisar essas tecnologias. Aí a parte fala de recuperação, análise desses materiais, etc. Isso seria feito por cientistas, esses laboratórios. Eles estavam muito preocupados também com a Rússia e a China. Você vê que tem uma preocupação dos desenvolvimentos feitos, as tentativas que China e Rússia fizeram para fazer a engenharia reversa e usar essas tecnologias. Era uma das coisas que o programa CONABLU iria investigar. Inclusive, essa é uma das maiores medos dos Estados Unidos, é que o segredo dos Estados Unidos foi tão bem guardado, e é por isso que eu tenho falado com o Elizondo e outros têm vindo a público. O maior medo do Chris Mellon, do Elizondo, desses oficiais dos Estados Unidos, é que o segredo seja tão bem guardado, em que os cientistas não conseguem se comunicar, a pesquisa não avança, e a Rússia e a China ganham os Estados Unidos na corrida para fazer a engenharia reversa de um OVNI desses. E aí, obviamente, eles ganhariam qualquer guerra. Por isso que eles têm vindo a público. E aí ele entra mais em detalhes aqui sobre os sites que eles usariam para observar esses fenômenos, que são os laboratórios experimentais, né, como eu falei, no mínimo 2 locais. Ele fala aqui que um local já é pesquisado há no mínimo 15 anos, esse local não fala aqui, mas é o Rancho Skinwalker, que foi pesquisado no ALSAP, e que eles queriam outros 2 locais para fazer essa pesquisa.
claro, para comparar dados, para não dizer, isso aqui é coisa só do Rancho Walker. Não, isso é coisa que acontece nos Estados Unidos inteiro. Tanto que acontece nesses outros locais que eu estou pesquisando também. Esse era um dos objetivos do CONABLU. Aqui ele fala de obter dados no todo o espectro, infravermelho, visível, ultravioleta, como eu já comentei. Biosensores, você usar humanos como sensores para observar o fenômeno. Ele fala que um aspecto principal do fenômeno OVNI é a percepção que o humano tem daquilo. Às vezes 2 humanos têm percepções diferentes do mesmo fenômeno. Isso é uma coisa importante a ser notado. E obter amostras médicas, biológicas desses humanos imediatamente após a observação. Então, se eu vi um OVNI, imediatamente eles recolhem meu sangue, fazem tomografia e para ver como que meu corpo respondeu àquilo. Aqui é o Centro de Estudos da Consciência, né? Onde eles falam sobre treinamento para esses estudos, conduzir avaliações em pessoal, treinar esses pessoal para fazer visão remota, espionagem psíquica, ela estender esses programas de comunicação remota para obter dados entre dimensões e através do espaço-tempo. Como eu já falei, contramedidas de espionagem de outros países, espionagem psíquica de outros países. Muita coisa do que eu já comentei aqui anteriormente. A parte médica, né, os exames que eles vão realizar. E aqui isso tudo foi feito, essa discussão foi feita ao longo de 2011. Né? E aí o que aconteceu com o CONABLU? Foi feita essa proposta de SAP. Na hora de aprovar, os caras foram lá e engavetaram esse programa CONABLU. Não vamos, isso aqui é coisa do Pentágono, não vamos mexer com isso. Obviamente, o Pentágono não ia deixar esse estudo sair de lá. O monopólio de estudo de OVNI sair do Pentágono e ir para a DHS, que é esse Departamento de Proteção de Segurança Nacional dos Estados Unidos, fora do Pentágono, muito mais ligado à Casa Branca, por exemplo. Então, o Pentágono vai lá e retoma o controle. E a cientista-chefe da DHS fica a ver navios, era uma das defensoras ali desse programa ir para lá. E aí vai por água abaixo o plano do senador Harry Reid e de outros senadores para obter acesso às naves, aos OVNIs que foram recuperados e que estão lá em segredo das companhias do Complexo Industrial Militar, como a Lockheed Martin, a Raytheon e outras. Então, hoje o desafio é obter essas tecnologias, é isso que o Congresso está tentando, obter acesso a esses OVNIs recuperados, como esse de Kingman, que a gente falou hoje sobre que o Chris Mellon confirmou através de um oficial sênior dos Estados Unidos. E o que mais interessante desse programa é que ele reforça que esses OVNIs recuperados de fato existem, estão com os Estados Unidos. Hoje não necessariamente com os Estados Unidos, mas com empresas contratadas. E que os Estados Unidos estão muito interessados em espionagem psíquica, nunca pararam desde a década de 60, e que eles consideram a espionagem psíquica e a visão remota uma das únicas formas de você contactar essas inteligências, porque podem ser inteligências de outra dimensão. Então, como você contacta autos de outra dimensão? Com estudos da consciência, espionagem psíquica, comunicação e visão remota. É isso que esses programas, esses documentos que eram ultra secretos, hoje revelados, mostram que é mais interessante. A partir desse momento aqui, vamos ver as perguntas. Deixa eu olhar aqui o que vocês... A galera hoje comentou em peso aí, quase 200 pessoas online ainda. Deixa eu puxar aqui que eu consigo jogar a pergunta de vocês na tela. Deixa eu só me organizar aqui. Tem a pergunta. Deixa eu desativar essa pergunta, essa mensagem antiga minha aqui, beleza. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Quem quiser fazer pergunta, dá tempo ainda, pessoal. Vou ficar aqui mais uns 10, 15 minutinhos respondendo as perguntas finais. Lembrando, quem não se inscreveu, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dá o curtir aí pro algoritmo do YouTube ajudar a live a ser... Lembrando que a live fica gravada, quem quiser assistir depois vai ficar aqui, mas dá o like aí
para poder o YouTube recomendar a mais pessoas, beleza? Deixa eu olhar aqui as perguntas. Vitor Augusto pergunta: boa noite, Rones. Então ainda estamos na calmaria antes da tempestade, como diria o Lu. Eu acho que a tempestade já começou. O Aro está tentando a todo momento jogar uma névoa para tentar esse assunto sumir. O Pentágono está desesperado que os congressistas a cada vez mais estão interessados no assunto. Lembrando que isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Tantos deputados e senadores investigando o assunto. O Pentágono está nas cordas ali com o Aro tentando colocar esse assunto para debaixo do tapete a todo momento. E a todo momento vem o Chris Mellon, vem a Elizondo com alguma coisa na manga e joga no ventilador, como por exemplo essas mensagens confirmando o OVNI recuperado em Kingman, e que daqui a pouco, na próxima audiência que a gente vai ter possivelmente esse semestre ainda, isso vai ser comentado. Então tem muita coisa aí a vir nesse semestre ainda e em 2024. Felipe falando para fazer uma versão online, lembrando que tem palestra na Serra da Beleza na próxima semana, nos dias 4 e 5. Vamos fazer uma vigília, 3 e 4 de maio. Vamos fazer uma vigília e também palestra, dias 3 e 4. E aí o Felipe perguntando se a gente não faz uma versão online. É possível, tá, Felipe? Vou tentar ver aqui com o Arthur o que a gente consegue fazer para ter, de repente... Isso já é uma ideia antiga, tá? Inclusive o Starlink do Projeto Vigília vai ajudar a fazer isso, para ver se a gente consegue organizar isso aí, tá? Valeu aos membros do canal. Lembrando que quem quiser ajudar o canal, vai lá no Apoia-se ou Superchat aqui. Inclusive o Felipe... obrigado aí pelo apoio, Felipe. O Felipe pergunta: do que são feitos os OVNIs, metamateriais, elementos encontrados aqui ou novos elementos ainda não conhecidos? Uma das pessoas que mais pesquisa metamateriais é o Dr. Gary Nolan, de Stanford. Ele tem equipamentos que foram patenteados por ele mesmo, para outras pesquisas que ele está usando na pesquisa de metamateriais. O Jacques Vallée também pesquisou isso, o Hal Puthoff, físico do governo, junto com o Eric Davis. E eles chamam isso de metamateriais, ou seja, materiais que tiveram uma engenharia ali muito acima do limite da engenharia, da capacidade da engenharia humana atual, de forma que esses materiais têm características excêntricas, né, dos materiais que são conhecidos hoje. Então, através desses materiais, você consegue criar essas tecnologias novas que a gente não conseguiria com os materiais tradicionais, esses OVNIs. Então, isso a gente chama de metamateriais. São elementos que a gente conhece, bismuto, por exemplo, magnésio, mas que são colocados em camadas de uma forma de engenharia de materiais que a gente não consegue fazer átomo a átomo aqui na Terra hoje. É uma precisão muito grande que a gente não tem tecnologia suficiente para fazer. Tá? Então essa que é a diferença dos metamateriais para os materiais tradicionais. Vamos ver as perguntas. Já respondi a pergunta do evento online. Boa noite, Arthur, aí que entrou na live. O Arthur que está organizando o evento aí da semana que vem. Meu amigo Arthur Neto. Arthur, vamos ver se a gente consegue colocar esse evento online, hein? Seguir a dica aí do Felipe. Ecos digitais, Rony, sobre a luz na serra, que horas foi? Com o avanço da noite o sol já não está mais do nosso lado e não vemos reflexos dos painéis aqui, geralmente 2 horas após o pôr. Isso aí é muito polêmico, depende do tipo de material, depende do satélite. Por exemplo, os Starlink a gente consegue ver qualquer hora da madrugada, dependendo da época do ano. Tá? Então, depende de muitas questões, não é aquilo que você não consegue ver satélite depois das 8 da noite é um mito, tá? Depende de várias características daquele satélite, enfim.
Nesse caso específico era de madrugada, 2 da manhã, algo do tipo. E é isso, satélite pode ser visto a qualquer horário do dia, depende muito de qual satélite. Principalmente o Starlink, que tem uma superfície altamente reflexiva. Então, nessa época, fevereiro, ali, janeiro, de novembro até março, a gente tem muito Starlink sendo visto no Brasil inteiro, altas horas da noite, ali de 11 da noite até 2 da manhã. Seguindo aqui. Hoje eu apresentei assuntos polêmicos aí, poltergeist, seres, lobisomens, o pessoal aí caiu no pau aqui discutindo. O Arthur lembrou da postagem. Vejam aqui esse vídeo que o Arthur lembrou aqui do Kevin Nutt, ex-físico da NASA. Tá aqui no canal, já são 3 ou 4 partes que eu postei. Acho que eu postei a 4ª parte hoje, onde ele fala da característica dos OVNIs. São artigos aí que ele publicou na SCU, na UAPX. São instituições que têm pesquisado o fenômeno de forma séria e científica. Vejam aí aqui no canal os vídeos do físico Kevin Nutt. Okay? Rubens pergunta: Rony, você já ouviu falar do pacto do Eisenhower com os Greys oferecer humanos para experiência em troca de tecnologia alienígena? O David Grush ele fala que foram feitos acordos do governo dos Estados Unidos com inteligências não humanas. Ele não diz que inteligência não humana é essa, né? Se Greys realmente existem ou não, enfim, ou se é se eles dão nome para raças, enfim, ele não entra nesse detalhe. Ele fala que simplesmente tem acordos. Uma das hipóteses que aventam é esse acordo de que eles façam essas inteligências façam experiências aqui na Terra em troca de tecnologia, sem que a gente os perturbe, inclusive os ajude fazendo a defesa das bases deles nos oceanos e nas montanhas, através dos militares. Isso é o que dizem, mas ainda não há nenhuma confirmação oficial disso não, tá, Rubens? São apenas hipóteses. A gente está aguardando o David Grush falar a segunda parte do depoimento dele. O Pentágono está aprendendo lá o depoimento do David Grush, que é a segunda parte, que está sendo muito aguardada aí. Lembrando que tudo que os denunciantes falam tem que ser aprovado antes pelo próprio Pentágono. E aí por isso que há esse conta-gotas de informação. Tirando isso, só se o Congresso conseguir aprovar novas leis, que é o Congresso está tentando, né? Já melhorou muito esse ano com novas leis. No próximo ano a lei vai ser melhor ainda, então os avanços são constantes aí para tentar fazer com que a informação saia sem ter esse conta-gotas. Para isso, só os políticos atuando. Thiago pergunta: algum contexto quanto à origem em torno das múmias? De onde teriam vindo? Quem as descobriu? Quem as descobriu foi o Leandro Peruano, Mário Peruano, é um apelido de um Leandro Rivera, que é um criminoso lá do Peru, que ele é um invasor de tumbas, de múmias. Ele vende vários artefatos há décadas de múmias, e ele teria achado em Nazca essas múmias em uma caverna. Tá? Essa é a história que conta. Inclusive o Mário Peruano foi preso pelo governo peruano por estar vendendo essas relíquias. Não exatamente por conta dessas, mas por conta de todas as relíquias que ele já vendeu e de sítios arqueológicos que ele já invadiu no Peru. Renato pergunta sobre o Stephen Greer. Stephen Greer é aquele médico americano que ajudou muito na revelação de informações sobre o fenômeno, principalmente nos anos 2000, década de 90, e que depois acabou meio que se perdendo, começou a querer lucrar muito em cima do assunto, vendendo pacotes de milhares de dólares para pessoas acompanharem ele. Começou a entrar em combate com outros pesquisadores, em embates. Ele meio que se perdeu, né? Mas ele fez muitos trabalhos bons no passado. Hein? O Marcos pergunta se o memorando da USAF. O memorando da USAF é aquele que eu comentei, que o Chris Mellon falou que o oficial sênior do governo disse que há um memorando que foi colocado em vigor na década de 50, que é o responsável por manter o segredo de informações sobre OVNIs.
Esse memorando ainda não foi revelado, tá, Marcos? Provavelmente é secreto, ultra secreto. E está com o governo ainda. Quem sabe em breve a gente não consiga. O Marco pergunta, Rony, você viu a lista de OVNIs recuperados e número de tripulantes? Na lista aparece o caso aí. Então, há uma lista onde Kingman aparece como um caso de OVNI recuperado. Ninguém sabe se essa lista é real ou não. É uma lista que apareceu na internet e que, por incrível que pareça, tem o caso de Kingman lá. Tem Roswell, tem Kingman, tem Aztec. São casos clássicos que aconteceram nos Estados Unidos ao longo dos anos de décadas de 40 e 50. Na América do Sul, eu lembro que essa lista tem Bolívia, tem também na América do Norte o México, tem alguns outros países aí ao longo do mundo aí naquela lista. Mas ninguém sabe se essa lista é real ou não. Deixa eu ver aqui as perguntas. O Igor pergunta, nave vista em Varginha pode ter sido abatida por outra nave rival? Há muita controvérsia em relação à nave de Varginha, são pouquíssimas testemunhas. Então, fica muito complicado a gente julgar essa informação, tá? Pessoa dizendo que o outro mentiu, o outro fala a verdade. É muito polêmica essa afirmação. Esses seres podem vir sem nave, tá? Inclusive uma coisa que eu defendo, talvez esses seres... Lembrando que os seres de Varginha eram seres híbridos ali com animal, com réptil, com anfíbio. E esses seres interdimensionais, eles aparecem. Esses lobisomens, esses seres que comentam aí, eles simplesmente aparecem do nada. E somem do nada também. Então, talvez não tenha nem nave na história, tá? É uma hipótese. O Arthur pergunta por que o Mellon resolveu liberar o caso 53. Ele resolveu liberar o caso 53, essa conversa dele com o oficial do Pentágono, porque o Aro tentou colocar ele numa fogueira. Pegou mensagens dele privadas no aplicativo Signal, que é um WhatsApp mais seguro, que ele havia trocado com o diretor do Pentágono. E esse diretor do Pentágono pegou as mensagens privadas do Signal e deu para o governo de presente. E depois liberou isso por meio da lei de acesso à informação. O Mellon ficou muito com raiva disso e resolveu liberar para contra-atacar essa questão do diretor do Pentágono, do Aro, que fez isso simplesmente para tentar colocar o Mellon mal na fita e colocar o David Grush como uma pessoa que não quer colaborar com o governo. E aí o Mellon jogou no ventilador essas mensagens aí, confirmando o caso de Kingman. Morgan pergunta, o Kona Blue era um programa derivado do Blue Book? Não, o Blue Book foi encerrado em 1970, 69 para 70, se eu não me engano mais especificamente em janeiro de 70, e o Kona Blue foi um programa que veio a ser aventado em 2011. Né? Então não tem nenhuma relação, a única relação que tem é o Blue. Né? Talvez o Kona Blue tenha se inspirado no nome Blue para alguma coisa em relação ao Blue Book, né? Fazer o contrário do que o Blue Book fez, né? Ou seja, ser uma onda de informações, alguma metáfora em relação ao Kona, que é esse paraíso do Havaí, desses territórios paradisíacos no Havaí. Felipe pergunta se eu acho que depois dos 2 anos de denunciantes, além do Schumer, acha que os senadores vão fazer algo ou já foram comprados? Existe uma resistência muito grande do Pentágono, principalmente dos políticos que fazem parte do Comitê de Inteligência. Inclusive foram os políticos do Comitê de Inteligência, os deputados do Comitê de Inteligência que não aprovaram o que os senadores Schumer e Rounds colocaram sobre revelação de inteligência não humana, os documentos. E agora os políticos estão se reorganizando para, no próximo ano, foi aprovada uma lei toda fatiada, que não é o que eles queriam, mas muito melhor do que tinha antes. E agora, esse ano, estão se reunindo de novo para ver uma outra estratégia para aprovar isso. Então, a cada ano é uma batalha diferente.
mas sempre vai ter essa resistência desses políticos que são comprados ali pelas empresas Lockheed Martin, a Raytheon, que querem manter esse segredo com eles, esse monopólio da tecnologia. Mas não foram comprados, não. Os comprados são a resistência. Existem os outros que estão batalhando contra esses comprados. Carlos, o que você atribui à mudança dos tipos e estilos de OVNIs ao longo das décadas? Uma das hipóteses que se aventa é que os Estados Unidos começaram a criar armas para derrubar esses veículos, que eram, no começo, tripulados, faziam contatos próximos, e devido a essas agressões, principalmente na década de 60 e 70, né, tem um artigo da SEU que mostra isso, principalmente no Brasil, aqui mesmo, por isso que foi criado o Cioane. Inclusive, eu falei na live, eu estou com a camisa do Cioane aqui hoje, ó, em homenagem ao nosso programa na década de 60 e 70. O Cioane investigou muito isso. Vários seres vinham, visitavam as pessoas em suas casas, no interior de São Paulo. As naves desciam, pousavam. E isso não aconteceu mais. Provavelmente, talvez, devido a uma agressão dos humanos a esses seres. Começaram a derrubar naves, capturar esses seres, matar esses seres. E eles passaram a vir agora com drones deles não tripulados, pequenas naves esféricas, tic-tacs, sem nenhum ser dentro. É uma hipótese, tá, que o pessoal coloca. Por isso, talvez, essa mudança do tipo de nave que vem aparecer. Arthur pergunta, Rony, qual sua crença? Eu fui criado na Igreja Católica, mas hoje eu estudo espiritismo, eu estudo budismo, eu estudo hinduísmo, eu estudo várias vertentes religiosas porque eu acho que a verdade não está em uma religião só, tá? A gente pode ter a verdade de um conjunto de informações. Cada religião é uma interpretação da realidade, da verdade. Então, eu gosto de ler e interpretar cada religião e sugar da fonte de cada uma. Mas hoje eu não tenho uma crença específica. O Diana Balls pergunta, Rony, você viu aquele pedaço de documentário com o Stanton Friedman que mandei no grupo de membros e que mostra um dos repórteres sendo executados em frente às câmeras por supostos MIB? Sabe algo daquilo? Não sei, cara. Não sei sobre aquilo, a origem daquilo ali, tá? Mas o que a gente sabe é que o David Grush próprio fala, né? Diversas pessoas foram mortas e ameaçadas por conta do segredo. Outras se mataram, como por exemplo o Dr. MacDonald, né, que era um dos cientistas, primeiros cientistas a defender a pesquisa séria do fenômeno, né, se matou, não aguentou a pressão que fizeram, a difamação que fizeram no nome dele. Quando não matam, eles difamam o cara até que o cara próprio tire a vida. Então é muito triste e não duvido que isso aconteça não, tá? Mas em relação ao documentário específico eu não conheço. Abraço ao pessoal do Brasil inteiro, inclusive do exterior que está aqui na live. De norte a sul do país. Aqui o Rubão comenta, abraço pro Rubão aí, testemunha de Varginha. A cor azul usada no militarismo estadunidense, como oficiais treinados especializados para combate e navegação fluvial. Na época do Blue Book, a Marinha foi a primeira responsável pela investigação. A Marinha sempre é a força que lidera os esforços de investigação desses fenômenos, né? É impressionante essa ligação da Marinha com esse tipo de pesquisa mesmo. O Midirashi pergunta, Rony, você viu o caso de Sobral? A senhora viu o ser dentro de casa. O ser abriu as mãos e ficou pulando na frente dela. Tem a reportagem no YouTube. Não vi, depois posta aqui pra gente poder ver aqui nos comentários se puder, beleza? Estamos quase no final. E a Zumira pergunta, a nova Área 51 é a base de Wright-Patterson ou seria outra base? A base de Wright-Patterson é a base em que dizem que levam as naves para serem pesquisadas e fazerem engenharia reversa. É a sede da inteligência da Força Aérea, a base de Wright-Patterson, onde levariam esses seres e essas naves para lá. A Área 51 é onde se testariam essas tecnologias. Inclusive é uma área de teste, né? Quando pegam, por exemplo, um MiG
da Rússia, por exemplo, para poder testar e ver a performance dele comparado às caças dos Estados Unidos, eles testam lá na Área 51, assim como devem testar outras tecnologias, inclusive tecnologias oriundas da engenharia reversa dessas naves, pesquisadas em Wright-Patterson. Então acho que são coisas diferentes. O que está se desenhando é que as naves vão para Wright-Patterson, são pesquisadas lá e depois são testadas em áreas como, por exemplo, a Área 51, que agora já tem outros locais para fazer esse tipo de teste de voo aí. Porque a Área 51 ficou muito visada, né? Rodrigo pergunta, o Rônico Sérgio, da possibilidade da Terra ser algo vivo manifestando fenômenos anômalos, como no filme Solaris. Eu não duvido mais de nada, eu acho que tudo é possível e se for um fenômeno de fato interdimensional, de múltiplas realidades, essas realidades podem estar aqui mesmo dentro da Terra. Então, se essas realidades estiverem dentro da Terra, estão se manifestando daqui de dentro. Isso pode ser uma possibilidade, sim. O Douglas falou sobre as luzes no céu de Indaiatuba. Tô olhando isso aí, Douglas. Acho que você que me mandou sobre isso. Eu tô dando uma olhada, beleza? Felipe pergunta, a partir do Conablu liberado, como o Pentágono vai justificar o estudo de uma coisa que eles dizem que não existe? Como conseguem justificar gastar tanto dinheiro falando em viagens temporais? Pois é, não faz sentido você propor um programa, gastar 100 milhões de dólares em algo que não existe. Então tudo indica que os Estados Unidos já tem grande conhecimento dessas questões de viagens temporais, pelo menos na teoria de viagens temporais, viagens interdimensionais, numa física que está guardada na gaveta deles lá. Porque não faz sentido você propor uma coisa dessa sem embasamento nenhum. Marco pergunta se eu tenho um vídeo que está circulando de um humanoide flutuando no ar. Já vi vários desses aí, não lembro exatamente qual que você está falando, mas depois posta o link aí pra gente dar uma olhada. O Fino pergunta se corre risco da tecnologia ser usada apenas para guerras. É o que eles querem fazer a todo momento, né? E aí tem inclusive a Paradigm Foundation lá do advogado Dennis Sheehan, que é um advogado famoso dos Estados Unidos, que advoga para que tenha uma lei no Congresso para que impeça a criação de armas a partir de tecnologias de OVNIs. Eles estão pressionando aí os políticos para ter uma lei dessa nos Estados Unidos, porque realmente é um risco. O ser humano não está pronto para lidar com esse tipo de tecnologia. Vitor pergunta qual a possibilidade de ser liberado algum material de OVNIs ou corpos. Então, o documentário do James Fox está quase pronto, se chama O Programa, que fala sobre o programa de recuperação de OVNIs e corpos não humanos. E o James Fox falou que vai ter uma foto, que vai ser a foto mais impressionante que já foi revelada. Vamos ver o que nos aguarda no documentário do James Fox. O Hermando falou para voltar com o meu podcast. Eu tô terminando agora o mestrado em física, tô sem tempo nenhum, então tô focando mais aqui no YouTube, mesmo nas lives quando dá, mas o tempo tá escasso. Assim que eu tiver mais tempo, voltarei com o podcast e outras iniciativas aí, beleza, irmão? Mas no momento eu estou com todos os esforços para terminar o mestrado. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Viu? Aí o pessoal tava falando do meu cachorro, que meu cachorro tá dormindo já aqui. Não gostou muito da live, já arrumou a cama dele, já deitou. Ele arruma a cama dele, meu cachorro, né? Ele organiza. Puxa o lençol pra cá, pra lá, não arruma nada, só desarruma, né? Mas ele na cabeça dele, ele acha que tá arrumando.
Pessoal, vou encerrar por hoje. Já passamos das 11 horas. Quem eu não respondi na próxima, posta lá cedinho que eu respondo com o maior prazer. Mas já batemos nossa meta aqui das 11. O pessoal precisa trabalhar amanhã, dormir. Quem não jantou, jantar ainda. Agradeço aí quem ficou até agora, quase 180 pessoas ainda na live. Espero que tenham gostado. Lembrando que daqui a 15 dias provavelmente teremos a outra. Semana que vem, no fim de semana, eu tô na Serra da Beleza, dando uma palestra lá no evento. E tem as lives surpresas aí do Projeto Vigília, com as câmeras, com as vigílias online aí. Para o pessoal poder participar, ok? Então a gente vai conversando. Um abraço, boa noite e até a próxima. Obrigado aí, pessoal. Valeu!